Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. Agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinos, vamos começar o dia com a notícia boa, né? Finalmente o tricolor oficializou a venda do meio atacante Rodriguinho e o Red Bull Bragantino, inclusive, já anunciou a contratação do jogador. O negócio vai girar em torno aí, na cotação atual, cerca de 20 milhões de reais pra gente arredondar. O jogador tinha o último ano de contrato com o tricolor paulista, que não seria renovado, né? Então o São Paulo, pra mim, foi muito bem na venda, né? O Rodriguinho, 21 anos, foi cercado de expectativa e foi mais uma, na minha opinião, frustração. É algo que tá se envolvendo aí em uma polêmica que eu sempre falo com vocês, que é o garoto dá um toque na bola na base e já é considerado um novo craque, um novo Messi, um novo Cristiano Ronaldo, no caso do Rodriguinho, um novo Kaká, e nunca foi nem perto disso, né, rapaziada? O Rodriguinho foi um meia que eu sempre falei, né, um meia que nunca criou uma jogada. Eu acho que é uma boa venda para o tricolor paulista, que seja feliz lá na equipe do Red Bull Bragantino, que muitas das vezes trabalha bem, né, jogadores jovens no São Paulo. Eu acho que tinha, né, encerrado o seu ciclo, que seja feliz por lá. Na minha opinião, uma baita de uma venda do tricolor paulista, né? Agora, quem sabe, esses milhões que vão entrar nos nossos cofres, ainda tem uma outra parcela para 2027, mas quem sabe não possibilite o São Paulo fazer um novo investimento, né? Porque o São Paulo vende um jogador, tem um salário a menos agora na sua folha salarial, quem sabe isso possibilite aí o tricolor a fazer uma outra contratação, né? A gente está perdendo alguns jogadores, muitos de 2025 para 2026 deixaram, né, o tricolor paulista. A gente tem uma lista que, se eu não estiver enganado, são mais de 15 nomes, né, rapaziada? Começa com muitos e muitos nomes deixando o tricolor paulista. A gente espera, né, que cheguem reforços aí pra gente começar a conversar sobre um ano positivo, né? Porque o ano não está nada agradável, né, rapaziada? Por exemplo, o Hernan Crespo já está na Berlinda. Agora, após a chegada do Rafinha, né, que se oficializou hoje, né, o anúncio foi ontem, né, mas hoje, em tese, é o primeiro dia de trabalho agora do nosso novo gerente esportivo, e já deu uma declaração polêmica sobre a declaração do Hernan Crespo que a gente falou com vocês ontem, né? E essa semana, né, os próximos jogos serão completamente decisivos. Eu sempre falo, né, não acho que essa filosofia do futebol brasileiro de que o treinador tem que ser sempre demitido não é a certa, na minha opinião. Acredito na longevidade do trabalho, acredito em uma filosofia implementada. Não dá para um treinador chegar na terça e ganhar na quarta. Beleza, né, que o Crespo já chegou aí na última temporada, mas o elenco do São Paulo, ele é limitado e ele tem que ser falado sobre isso, né? Mas falar, vamos lutar contra o rebaixamento, eu não concordei com essa declaração. O presidente não concordou, o Rafinha também não concordou, e ele já fica na Berlinda, né? O São Paulo está com a mesma pontuação da zona do rebaixamento no Campeonato Paulista. Amanhã tem a estreia no Campeonato Brasileiro já contra o Flamengo. Final de semana, clássico contra o Santos, valendo muito. Então o Crespo balança aí no cargo e podemos ter, né, caso alguns resultados negativos, a demissão, né, do treinador ainda nesta semana. Eu sinceramente não gostaria que isso acontecesse, mas às vezes, né, algumas mudanças precisam ser tomadas, algumas medidas drasticamente precisam aí acontecer para que o São Paulo tome novos rumos. Algumas medidas, para mim, vêm sendo bem tomadas, né? A gente vem falando sobre muitas mudanças, principalmente, na minha opinião, aí a reformulação do departamento médico do São Paulo. Mais de 10 profissionais saíram, outros profissionais estão chegando, né? Então, para mim, isso tinha que acontecer, não era normal a quantidade de lesões que a gente teve aí nos últimos anos. Aí saiu o próprio presidente Casares, saiu o seu CEO Carlos Magno, saiu o Dedé, né, que era o diretor social, vem saindo todo mundo, né, o que eu acho de uma maneira muito positiva. Agora, na minha opinião, o próximo a sair tem que ser o Rui Costa, o executivo que não aparece, né? Eu acho que o executivo, às vezes, o clube, né, tem que ter aquele cara experiente, né, aquele cara que chama a responsabilidade, que consegue contratar os jogadores, igual aí muitos clubes têm, né? O Soldado, que era do Corinthians e foi pro Internacional, que agora é o Marcelo Paes, um baita gerente, né, que era do Fortaleza e agora tá no próprio Corinthians. Aquele Alexandre Matos, que foi do Palmeiras, do Cruzeiro, e agora o próprio que a gente tá falando, né, o Marcos Braz.
que está na equipe do Remo, mas já foi aí vice-presidente do Flamengo e está no radar do São Paulo, tá bom, galera? Caso saída de fato do Rui Costa, o Marcos Braz é o nome mais forte. O presidente deu aquela negada, mas a gente sabe, né, como é que funciona, e eu falei com vocês sobre isso no vídeo de ontem, né? Inclusive citando exemplos, né? O presidente do Fluminense foi a público, né? Deu uma entrevista falando: o Savarino não joga no Flu, as negociações estão encerradas. Uma semana depois, uma semana e meia depois, o cara já estava até estreando com a camisa, né? Então, a gente sabe, né? O presidente falou: não tem essa do Marcos Braz, o Rui Costa tá aí, mas eu sinceramente acho que seria muito mais vantajoso para o São Paulo essa troca, né? O São Paulo tá aí com escassez de recursos, isso é verdade, isso com certeza dificulta, impossibilita muitas negociações. A gente fala: o Julián Fernandes foi pro Rosário, o Gaston Ávila foi pro Rosário, não sei quem foi para outro clube. Eu sei que essa possibilidade aí de um jogador escolher um outro clube em relação ao São Paulo, hoje ela é muito forte, né? Porque o cara olha, o São Paulo publicamente com os salários atrasados. O Rafinha acabou de chegar, novo gerente, falou: uma das condições foi que o salário fosse colocado em dia, os direitos de imagem, porque isso já tinha sido conversado com os jogadores, que iria atrasar. Isso é uma vergonha para a instituição. Os jogadores olham, às vezes, né, pensando 2, 3 vezes em vestir a camisa do São Paulo. Se chegar outra proposta, o cara vai, que é o que de fato está acontecendo. Então, arrumar a casinha, colocar a questão dos pagamentos em dia, colocar tudo certinho, tudo em ordem, já vai dando um pouquinho mais, novamente, de credibilidade para o São Paulo no mercado. E o Marcos Braz é um cara que sabe negociar, né? É um cara que realmente entende tudo do mundo da bola, entende tudo de bastidores, conhece muita gente, sabe onde ir, sabe até onde pode chegar, sabe, né, ter aquela lábia para convencer o jogador a vestir a camisa de um clube do tamanho que é o São Paulo Futebol Clube. E se você for pegar as contratações que fez o Flamengo na época dele, e o próprio Remo, né? O Remo estava na Série B, subiu agora de volta para a elite do futebol brasileiro, e com as possibilidades que tem, está fazendo grandes contratações, né? Então no São Paulo eu acho que esse cara poderia fazer chover, e acho sinceramente que seria a opção ideal para este momento completamente conturbado, completamente turbulento do tricolor paulista. O que você acha? Deixem aí nos comentários se você aceitaria a chegada do Marcos Braz pro tricolor. Fechado, rapaziada? Falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, né? Eu sei que o Campeonato Brasileiro já é amanhã, mas meu pensamento tá lá no Santos final de semana, clássico que, se a gente não vencer, vai complicar demais. A estreia do Campeonato Brasileiro, obviamente, é muito importante, né? São 38 rodadas que são finais, né? Às vezes a gente fala: esse jogo não importa, não, mas lá na frente fala: putz, aqueles 3 pontos, ou aquele empate, aquela vitória que poderia ter acontecido, sempre faz falta, né? Então a gente já enfrenta, na minha opinião, a equipe mais forte do campeonato, teoricamente ali, né, com os jogadores que tem todas as equipes. Eu acho que o Flamengo é a equipe mais forte do Campeonato Brasileiro. Então, se a gente começa com um resultado positivo, dá uma reviravolta completamente na semana, né? Dá uma revigorada aí pro elenco, pro próprio Hernan Crespo, dá uma moral. Se a gente perde, eu acho inclusive que o Crespo pode até cair, né? Tá na corda bamba, tá complicada a situação. Eu não acho, como eu falei para vocês no início do vídeo, que fosse ser a solução, mas o São Paulo tá completamente na corda bamba. O São Paulo tá no fundo do poço, o português claro é esse, e o São Paulo precisa acordar urgentemente. Amanhã a gente vai trazer um pré-jogo bem legal para vocês, sobre como o São Paulo vem para encarar a equipe do Flamengo, né? E também como que está a preparação para esse grande duelo da equipe do Flamengo, né? A gente vai colocar aí os 2 pontos de vista, né? A gente sempre fala aqui do São Paulo, mas a gente vai falar sobre como o Flamengo vem também, o Flamengo que não começou bem a temporada de 2026 lá no Campeonato Carioca, né? Então será um duelo aí bem importante, bem interessante, né? O Campeonato Brasileiro começando em janeiro, né? Começando bem cedo. Vale lembrar que esse ano é ano de Copa do Mundo, né? Por isso que o calendário está bem apertado, né? O Campeonato Paulista foi reduzido às datas, né? Antes eram 12 rodadas na primeira fase, agora só 8, né? E já foram aí metade, né? Já foram aí mais da metade, na verdade, já foram 5 partidas. Então, o Campeonato Paulista já tá na reta final, acabou de começar e já tá meio que na reta final. O Campeonato Brasileiro já tá chegando, mês que vem aí já chega a Copa do Brasil, sorteio, já chega sorteio aí de Sul-Americana. Então, é um 2026 que vai passar assim, e o São Paulo precisa de vez acordar para a vida, né, rapaziada? São campeonatos difíceis, são campeonatos aí, obviamente, muito importantes, mas que o São Paulo precisa dar a resposta ao torcedor. Tanto que a gente vê que a fase não tá tão boa, né, que as parciais de venda dos ingressos, elas não estão tão altas, né? O São Paulo que colocou aí nos últimos anos 60, 50 mil pessoas em basicamente 10 jogos, 15 jogos seguidos, né? Agora, realmente, a torcida tá desgostosa, né? Agora, com a saída do Casares, eu acho que o torcedor pode, né, ter um pouquinho
mais de esperança, né? Mas aí esperar um pouquinho mais desse clube, e essa partida contra o Flamengo vai ser, quem sabe, uma resposta muito boa, né? Um parâmetro muito bom do que serão aí essas próximas rodadas, não só do Brasileiro, né? Mas sim ainda do Campeonato Paulista, que temos jogos importantíssimos. Beleza, rapaziada? O vídeo vai se encerrando, mas não esquece de dar uma moral pro nosso trabalho, deixa aí o like, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, e para todo mundo que nos acompanha até o final desse vídeo, deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fique com Deus, grande abraço, valeu!